Leitura diária. 2 Samuel, capítulo 1. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclague, quando no 3º dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: "De onde você vem?" Ele respondeu: "Fugi do acampamento israelita." Disse Davi: "Conte-me o que aconteceu." E o homem contou: "O nosso exército fugiu da batalha, e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos." Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: "Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos?" O jovem respondeu: "Cheguei por acaso ao monte Gilboa, e lá estava Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam ao ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: 'Aqui estou.' E ele me perguntou: 'Quem é você?' 'Sou amalequita,' respondi. Então ele me ordenou: 'Vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte.' Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor." Então Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, e se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: "De onde você é?" E ele respondeu: "Sou filho de um estrangeiro, sou amalequita." Davi lhe perguntou: "Como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor?" Então Davi chamou um de seus soldados e lhe disse: "Vem até aqui e mate-o." O servo o feriu, e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: "Você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse: 'Matei o ungido do Senhor.'" Davi lamenta-se por Saul e Jonatas. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o lamento do arco que foi registrado no livro de Jazar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes. Como caíram os guerreiros! Não conte isso em Gate, não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros e o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou, a espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem
aquele que as vestia de rubros ornamentos e suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha! Jonatas está morto. Sobre os montes de Israel, como estou triste por você! Jonatas, meu irmão, como eu lhe queria bem! Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Amém? Para refletir. Ainda tomado pela adrenalina da guerra, Davi recebeu um homem amalequita que pensava alcançar o favor do futuro rei de Israel, munido da coroa e do bracelete de Saul. Aquele homem nem imaginava que os objetos que provavelmente usaria para receber algum tipo de recompensa, unidos às suas palavras, testemunhariam contra ele mesmo. Diante daquele relato, Davi rasgou suas vestes em sinal de terrível angústia e, junto com seus homens, choraram e jejuaram o dia todo. Por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Foi uma grande perda sofrida por Israel. Muitos homens que já haviam lutado ao lado de Davi perderam a vida naquela batalha. Davi, então, chamou um de seus moços e ordenou a morte do amalequita. Certamente, aquele homem era conhecedor da situação de fuga de Davi e pensou que a morte de Saul lhe seria motivo de grande alegria. Só que ele não esperava que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus. E o capítulo continua com uma lamentação de Davi por Saul e por Jonatas. Jonatas, tudo bem, mas Saul, querido e amável? Foi assim que Davi escolheu guardá-lo na lembrança. Preferiu dar ênfase aos momentos em que Saul o amou muito. 1 Samuel 16, 21. Davi sentia-se como um filho que foi rejeitado, e como filho sofreu a morte de seu pai Saul. Já com Jonatas, sua angústia foi tremenda. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Davi considerou mais preciosa a sua amizade com Jonatas do que o amor de suas mulheres. A amizade entre Jonatas e Davi é a descrita pelo sábio Salomão. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. E há amigos mais chegados do que um irmão. Provérbios 17, 17, 18, 24. Davi não perdeu um inimigo e um amigo. Ele perdeu um pai e um irmão. Percebem a grandeza do que é ter o amor de Deus no coração? Porque do nosso coração corrupto não podem sair coisas boas, mas de um coração movido por Deus emanam fontes de amor e vida. Na medida que Saul o odiou, Davi o amou. Na medida que Jonatas o amou, Davi o amou ainda mais. Eis o que o Senhor nos pede: dá-me, filho meu, teu coração. Provérbios 23, 26. Ao depositarmos o coração nas mãos de Deus, estamos permitindo que Ele promova cura, libertação e salvação. E mais ainda, estamos permitindo que Ele nos torne abençoadores de nossos semelhantes. A morte de seu algoz foi para Davi motivo de profunda tristeza, porque ele decidiu entregar o seu coração aos cuidados do amor, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Você tem um amigo
que passou a lhe perseguir? O Senhor promete colocar em seu coração o amor que lhe fará amá-lo. Você tem um amigo mais chegado do que irmão? O Senhor, quem promoveu essa amizade. Que Deus, o amor, jamais lhe falte. Então, jamais lhe faltará motivos para amar e querer o bem, até de quem lhe deseja o mal. Não se apegue à maldição do rancor, mas permita que o Espírito Santo derrame em seu coração porções diárias do amor de Deus, que cura, que perdoa, que renova, que transforma, que liberta, que salva. Amém?